Bom dia, boa tarde, boa noite. 15 de novembro, direto de Fortaleza para o Brasil, para o mundo. Mais uma edição do nosso podcast do Carlinho. E conversando com vocês sobre os acontecimentos que ocorreram na última semana. Semana que tem uma reunião da cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Famoso Rio de Janeiro, praias, belas praias e 6 dias de feriado, né? Porque tem um feriado do dia 15, tem um sábado e domingo, segunda e terça para poder não dar muito trabalho a questão do G20, a logística do G20, e quarta que é o dia da consciência negra também. Então coincidiu 6 dias de feriado para o Rio de Janeiro. Maravilha para o carioca aproveitar a praia, para os turistas também lá aproveitarem a praia, né? Eu tive na Praça do Ferreira hoje pela manhã, tá tendo uma manifestação contra a jornada 6x1, encabeçada aí pelo movimento Vida Além do Trabalho, que começou com aquele Rick Azevedo, né? Que trabalhava e fez vídeos no TikTok, viralizou e ele conseguiu com que essa ideia fosse para frente e chegou a Érica Hilton, deputada federal, né? Tanto ele como ela do PSOL, e encabeçaram essa ideia que foi para frente e hoje está mobilizando o Brasil, está mobilizando as massas para que a jornada seja 4x3, que talvez não aconteça, mas pelo menos 5x2, e vai ser um longo debate. As mais de 190 assinaturas que a Érica Hilton conseguiu, já consegue colocar a PEC aí para tramitar no Congresso. Agora, para que isso vire lei, vire essa emenda constitucional, vai demorar muito, vai ser algo difícil, mas pelo menos é uma tentativa, uma luta aí para que as coisas possam avançar no Brasil e que a classe trabalhadora possa ter folga, possa ter lazer, possa ter momentos com a família, momentos de curtição, de diversão com a família, também não só viver escravo do trabalho. Às vezes a pessoa passa a vida toda vendo ela passar na sua frente, ela não usufrui, não vai a um teatro, não vai a um cinema, não vai a uma praia, não faz uma viagem. Tanto porque o dinheiro não dá, como não tem tempo também para fazer isso, né? Porque hoje tem muita coisa de graça. Ó. Na cidade de Fortaleza tem muitos museus, Pinacoteca, museu, tem Estação das Artes que é gratuito. Tem muitas coisas de graça na cidade de Fortaleza, que você pode usufruir. Tem a praia que é grátis, tem as bicicletas, Bicicletar, que é um projeto da Prefeitura de Fortaleza que é grátis, que as pessoas pegam com bilhete único em Fortaleza. Então você pode aproveitar muitas coisas na sua folga grátis, mesmo que você não tenha dinheiro. Mas você ter tempo, ter qualidade de vida, poder descansar em casa com sua família. Ficar ali, maratonando uma sériezinha, maratonando um filme se você quiser também. Beber sua cachaçinha se você quiser. Ir ao culto, ir à igreja, ir à religião. Ter sua fé se você quiser, a Umbanda, Candomblé, ao Espiritismo, o que você professar. Mas você tem que ter tempo para viver. E a medida da 6x1 é isso, né? Tempo para viver. E eu estava vendo aí, enquanto a Érica Hilton falava sobre essa questão aí do 6x1, quando eu fiz 6x1 ela, o Guilherme Boulos ao lado dela, o Rick Azevedo ali, dando entrevista a uma coletiva para o jornalista, escutou um estrondo de bomba lá no Congresso ali, né? Foi quando descobriu-se que um cara lá, filiado ao PL, Partido Bolsonaro, candidato a vereador em 2020 pelo PL, ele, de Santa Catarina, que tem um bar de rock, carros antigos que ele coleciona, é um carequinha, né? Você sabe o nome dele, já saiu em todos os jornais, em todas as revistas, é um tiozão aí, que estourou uma bomba ali próximo ao STF, e uma das bombas explodiu em cima dele, ele morreu. E todo mundo que conhecia dizia que era gente boa. É isso, é o pessoal do bem, né? O pessoal gente boa que faz isso, né? Que destrói, que no dia 8 de janeiro fez o que fez no Congresso, invadiu o Congresso e querem anistia agora, né? Querem que os seus crimes sejam perdoados. Quem perdoa é Deus, né? A justiça da terra tem que pagar pelos crimes que você fez. E esse tiozão, vão dizer que ele é um lobo solitário, mas um Adélio Bispo, nada a ver. Adélio Bispo tinha graves problemas mentais, com certeza. E a facada ali, que a gente ainda nunca viu sangue sair ali do Bolsonaro, mas que o cara foi preso, tá ali no manicômio porque tem problema de saúde mental e tá respondendo, né? Judicialmente pelo processo. Esse aí
que é um tiozão do bolsonarismo. Inclusive, lá no trailer em Brasília, encontrar lá um boné. Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. Então, a gente tem que ficar sempre de olho nesse tipo de pessoas. Depois, todos os bolsonaristas dizendo que não tem nada a ver, que foi um lobo solitário. E todo o discurso de ódio, né, que tem por trás. Todo o discurso ali de ódio. Inclusive ali o Gessé Souza já falava, tem até aqui, ó. A Sinara Menezes, ela falou: é espantoso, mas o sociólogo Gessé Souza previu em seu novo livro O Homem-Bomba Fantasiado de Coringa, que explodiu a si mesmo em frente ao Supremo Tribunal Federal na quarta-feira à noite, na introdução de O Pobre de Direita, a Vingança dos Bastardos. Gessé explica a síndrome do Coringa, que afeta os setores da sociedade identificados com o bolsonarismo no Brasil e com a extrema-direita no Brasil. Gessé alerta para a fuga na fantasia desse humilhado que se sente abandonado pela sociedade e pelo Estado. Se o Coringa de José Fênix fantasia que namora a vizinha, tem delírios de sucesso e fama, o Coringa da esplanada fantasia libertar o Brasil dos inimigos imaginários que o bolsonarismo plantou nele. A legião de esquecidos e humilhados, que aumenta a cada dia em todo lugar, possui uma raiva e um ressentimento contra o mundo, que eles não conseguem explicar, nem direcionar, mas apenas experienciar e vivenciar como culpa individual, escreve o sociólogo. A extrema-direita é perita em manipular os sentimentos destas pessoas, surfar com desenvoltura na situação de precariedade material e cultura do Coringa, que é a matéria-prima essencial para a falsa rebelião de extrema-direita no mundo todo. E é isso, pessoal. É isso que o Gessé Souza previu nesse livro O Pobre de Direita, A Vingança dos Bastardos, que até gente de esquerda criticou o Gessé Souza. Mas o Gessé Souza tem toda razão. Ele criou um livro, quando ele fala o pobre de direita, ele não está falando o pobre favelado, não. O pobre da periferia, não. O pobre que ascendeu socialmente e que tem consciência de classe. Ele está falando do pobre alienado, que é oprimido pelo sistema, que não tem liberdade no sistema, vive por o patrão, tem que puxar saco de patrão, e no fim das contas, ele vive ali alienado, né? Pobre de direita é esse, é o alienado de direito, que vota contra os trabalhadores, que é contra a jornada, o fim da jornada 6x1. Que a esquerda está lutando para que essa jornada 6x1 acabe, que vire 4x3 ou pelo menos 5x2. Mas o pobre de direita, ele acha que não pode fazer isso para não afetar o patrão. Tudo bem que o Léo Picon, né, que é filho aí de herdeiro, ele seja contra o fim da jornada 6x1, como ele foi também contra a taxação das grandes fortunas, porque ele está falando em causa própria. Já a irmã dele, a Jade Picon, que também, ela pelo menos colocou-se que não pode falar como lugar de fala dela isso, mas que ela realmente é contra a jornada 6x1, porque ela sabe que o povo sofre na pele. Até a Jojo Todinho, que é de direita, né, que é bolsonarista, falou que é contra. Até um senador lá da base do Bolsonaro, um foi deputado, eu não me lembro, que é de direita, ele realmente foi contra a jornada 6x1, porque ele disse que o pai dele sofreu na pele isso e que o pai dele nunca teve presente para comemorar o aniversário dele, para estar presente nas festas principais da sua vida. Então é isso. O pobre de direita é esse cara aí que foi lá no Planalto querer explodir, porque ele não foi um lobo solitário. Ele foi guiado pela mente do bolsonarismo, a mente suja do bolsonarismo. O bolsonarismo pediu desculpa, fez uma carta à democracia, se arrependendo. Sim, fez isso agora, né? Já tardiamente, prevendo aí as ações dos atos golpistas de 8 de janeiro. Mas ele plantou atrás, com aquele discurso que vai matar a petralhada, vai acabar com a esquerda, vai extinguir o PT. Todo esse discurso de ódio foi construído, que é construído pelos aqueles fanáticos, Alan dos Santos, Monark, aquele ministro dele que foi ministro do Meio Ambiente, até o Tarcísio, que está dando um de moderado também, é uma pessoa assim, e tantos outros que fazem um discurso pesado. O André Fernandes de Fortaleza, que fez um discurso todo moderado, mas a campanha do Evandro Leitão em Fortaleza mostrou a incoerência do discurso dele, mostrou e derrotou ele. E ele escondeu o Bolsonaro a campanha toda e agora tirou foto com o Bolsonaro. A hipocrisia
desses caras é tremenda. A cara de pau e hipocrisia desses caras é gigante. Então, esse lobo solitário, que não é lobo solitário, ele pode ter agido sozinho, mas ele agiu inflamado por esse discurso de ódio, por esse discurso que aqueles Adrilles Jorge, aquele pessoal da Jovem Pan, agora criaram Paulo Figueiredo, que é neto de uma das figuras da ditadura, de um dos presidentes da ditadura. Todas essas figuras aí, elas inflamam ódio nas pessoas. Inflamam ódio contra o Alexandre de Moraes, contra o STF, contra as decisões. Ficam colocando o próprio Sérgio Moro, o próprio Deltan Dallagnol, aqueles que fizeram e planificaram um plano para a Lava Jato perseguir o Lula e acabar com a esquerda, usou os meios legais da justiça para poder fazer política de toga, né? Então esses caras aí, eles inflamam os fanáticos contra o sistema, contra o STF, contra todo o sistema. Então, esse discurso fanático gerou isso. Ah, mas o cara fez uma postagem nos últimos dias criticando o Lula e o Bolsonaro. Como eu lhe falei, o Bolsonaro mudou de discurso, então o bolsonarismo é tão fanático que se o Bolsonaro mudar de discurso e virar um santo da igreja, eles não vão mais voltar atrás, porque eles estão seguindo o sentimento do bolsonarismo, que é um sentimento mais forte do que até o próprio Bolsonaro. É um sentimento que já existia de pessoas neofascistas, neonazistas, de pessoas racistas, de pessoas homofóbicas. Esse discurso já existia neles. O Bolsonaro potencializou e agora eles estão se sentindo à vontade para poder ficar aí inflamados e jogando bomba aí, querendo praticar atos terroristas, né? É uma coisa que tem que ser investigado. A Polícia Federal está ali com o celular dele, vai ser investigado se tem alguma ligação direta, alguma orientação direta contra que esse cara fez para poder fazer o que ele fez. E foi uma semana puxada, né? Muito puxada na minha vida pessoal, muito trabalho. A minha escala, eu costumo dizer, é 15 por 1, né? 6 por 1, né? 15 por 1. Trabalho com turismo e muito fraco o movimento do turista esses dias. Eu tive que trabalhar mais ainda, mesmo sabendo que é como se cavar ou tirar lei de pedra, né? É muito difícil. Mas é isso, né? E quando eu tive a surpresa que eu cheguei ontem à noite, eu fui ligar os streams da vida aí e bati no Prime Video e vi aquele documentário ali, Moonage Daydream, que é do David Bowie. Eu confesso que o David Bowie sempre passou na minha tela a vida inteira e eu nunca tive a curiosidade de saber nada sobre ele. E sem saber, eu ouvia músicas que ele cantava. Inclusive, Nenhum de Nós fez música, aquela música Starman, né? Ele é tirada, o Nenhum de Nós tira do David Bowie. David Bowie que é de Londres, né? Nasceu em 47 e foi para os Estados Unidos tentar se adaptar lá, tentar viver um mundo além da realidade dele, sair da zona de conforto dele e foi lá pelo meio da música, da pintura, do teatro, do cinema. Foi por meio disso tudo que ele foi se mostrando. E teve muito tempo na vida dele que ele vivia como se no underground, né? O underground é quando você não chegou à fama totalmente dita, não chegou ao sucesso e você fica surfando ali com a sua originalidade. Vive mais da arte do que da fama, do poder, do dinheiro, né? Então ele viveu muito assim, né? Depois foi para Berlim. Berlim pintou bastante. O David Bowie casou cedo, depois se separou e depois casou bem mais tarde, né? E teve um momento que ele ficou fora dos holofotes, e de repente ele resolveu abraçar a música e os shows, e ele compunha muito bem, uma música muito psicodélica, muito gótica, muito rock and roll, mas um rock and roll bem forte, né? Que faz a gente transcender a nossa realidade, essa busca humana por chegar ao centro do universo, a Deus, chegar, né, às coisas espirituais. Ele buscou muito isso. E então ele abraçou a carreira, acho que por volta ali de 80, mais ou menos 81, e foi sucesso até a morte. Em 2016, primeiro ele teve uma parada cardíaca, eu acho que foi em 2002, e ficou mais debilitado, mas durou ainda mais 14 anos aí, né? Ainda compôs um último
álbum aí com puxada de Black Star, né? Ele faz toda uma questão falando sobre a morte, tem a música Lázaros e outras músicas que fez muito sucesso. E ele não falou da morte até quando a morte veio para ninguém. Ele já tinha um câncer no fígado, um câncer terminal. E ele durou ainda 18 meses, até janeiro de 2016 falecer, e deixou um legado de música, de arte impressionante, o David Bowie, que eu confesso, vi ele passando na minha tela, é impressionante como eu, que sou amante da música, das artes, da cultura, vi o David Bowie passar na minha tela, na minha timeline, e eu nunca nem liguei para David Bowie de jeito nenhum. Até eu descobri agora nesse documentário que esse cara era um mestre, era um gênio, um performista, né? Um performista com seu jeito de se vestir, com suas caracterizações, né? Muito bonito. Fez várias peças de teatro vestido de mulher, todo mundo dizia que ele era gay, podia até ser bissexual, qual era o problema, né? Mas ele era hétero, inclusive foi casado 2 vezes, mas ele não se relacionava muito porque ele não queria perder a essência dele, da criação. E o relacionamento faz a gente perder mesmo a nossa essência criativa. A gente fica mergulhado no sentimentalismo, no sentimento. E esse mergulho nos tira um pouco do que a gente pode ter a nossa liberdade criativa, né? Eu sei muito bem agora que eu tô vendo isso na prática mesmo. A realidade é essa. E, para finalizar esse nosso podcast, o Vozão vai estar segunda-feira, 9h45 na Arena Castelão, contra o América de Mineiro. Ceará e América Mineiro, o Ceará do Condé contra o América Mineiro do Lisca. Grande treinador pelo Ceará, 2 vezes evitou o Ceará do rebaixamento para a Série C em 2015, e quando o Ceará estava na Série A em 2018, ele evitou o rebaixamento do Ceará na Série A em 2018. É o Lisca doido, que não fica em lugar nenhum, que é um grande treinador, mas o temperamento dele atrapalha muito. E vai ter esse grande jogo que eu fui comprar o ingresso, comprar uma meia. Logo que o Ceará venceu a partida na segunda, na terça eu estava na sede do Ceará, 9 da manhã. Tinham praticamente 6 pessoas na minha frente, mas foi complicadíssimo comprar ingresso. Primeiro porque o sistema estava paralisado, travado em todas as lojas da sede do Ceará, no Rio Mackenzie, Rio Mapapicu. Estava paralisado também lá no Shopping Parangaba, em todos os locais que vendiam ingresso, no Eusébio, filas imensas e o sistema travando. Eu cheguei lá 9 horas, saí 12h30. Agora também teve muita gente que eu via lá que não era para estar... Policiais passavam na frente e compravam ingressos, né? Usava-se de estar em serviço para comprar ingresso. Eu acho que falta um pouco de respeito ao torcedor em relação a isso. Eu sei que a diretoria lá não está vendo. Quem está vendo é a gente ali no meio do povão comprando ingresso. Que é um pouco triste isso. O desrespeito que tem-se com o torcedor. Eu poderia ter comprado no site, né? Que era a meia, a Inter é 30, pagava 3 da tarde, 33. Mas eu fui lá e comprei a meia, e o meu primo e a namorada dele também eram meia, então eu tinha que comprar na sede. Então, foi um sufoco. Mas pelo Ceará, né, a gente faz tudo, né? Pelo Vozão, porque pode ser o jogo do acesso, desde que o Sport perca a sua partida aí para a Ponte Preta, né? Que vai ser muito difícil o Sport Ponte Preta. Eu acredito que vai ser um grande jogo, mas a gente espera que a Ponte Preta ganhe e o Ceará ganhe e o Ceará já suba. Se o Ceará não subir nessa rodada, contra o Guarani na última, né? Mas que, por exemplo, um empate da Ponte, ou mesmo a vitória do Sport, o Ceará ganhando do América, o Ceará vai para a última rodada, dependendo só dele, para ganhar do Guarani de São Paulo lá em São Paulo, né? O Ceará pode terminar até em segundo, desde que o Mirassol também perca. O Mirassol pega o Operário, que está muito bem o Operário, né? Não sei o Novo Horizontino, não me lembro quem o Novo Horizontino pega, mas provavelmente o Ceará ganhando, ele pode pegar a vaga aí do Sport ou do próprio Mirassol. Eu queria que fosse os 2 nordestinos subindo, né? Sport, Ceará, para ficar lá o Vitória permanecer, o Bahia e Fortaleza, e ficar muitos times do Nordeste, que é importante o futebol nordestino ter vários representantes na divisão nacional de futebol. Eu acho super importante, eu acho que isso é muito interessante. E muito obrigado por estar com você nesse podcast, depois de muito tempo, né? Voltamos aqui para falar com você. Muito obrigado, pessoal. Grande abraço e até a próxima.